Paz do Senhor, a paz de graça a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, irmão João, ou Pastor João. Fora do sistema religioso e se afastando do sistema político, do governo da besta 666, ok? Bem amados, eu estava aqui refletindo e acabei vendo um vídeo e eu falei, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu acho muito interessante, porque como eu disse, eu sendo uma pessoa que não frequento ou não estou registrado numa igreja, numa instituição, num CNPJ, então os ministérios, enfim, o sistema nos chama de desigrejados, ok? E com isso eles dizem que nós estamos à deriva sem pastor. Não é assim que eles dizem? E daí tem aquela ideia, principalmente nessas igrejas modernas, que você tem que estar debaixo de uma autoridade. Como se diz, debaixo de uma autoridade espiritual. Se você não estiver debaixo de uma autoridade espiritual, você então está em maus lençóis. Não é assim que eles dizem? Que nós temos que estar registrado, tem que estar numa comunidade, numa igreja, que senão você está desviado. Não é assim que eles dizem? Mas na verdade não é isso. Essa tal cobertura espiritual que eles usam para assim cauterizar a mente dos incautos é um modo de colocar temor. É como pregar Malaquias, né? Sobre Malaquias. É como pregar Malaquias, onde fala sobre o dízimo. Fala do devorador. Então eles usam ali aquele texto e pretexto para dizer que se você não dizimar, então você tá em pecado, então o devorador vai vir e vai acabar com sua vida. Eles vão dizer que você também é ladrão. Contexto e texto do Velho Testamento. Como eu digo assim, eu digo assim, na verdade, quanto ao dízimo e a oferta, ele é um mandamento no Novo Testamento ou da Nova Aliança? Não. Não é. Por que eu digo para você não é? Porque lá em Mateus capítulo 23 e 23, Jesus questiona eles. Eles falam sobre isso. Se deles serem bonzinhos, porque eles dizimavam, faziam isso e aquilo. Jesus disse, vocês podem fazer tudo isso. Vocês podem dizimar. Mateus 23 e 23, tem que ler lá, tá? E faça a hermenêutica, faça a tradução certinha. E Jesus disse para eles, vocês podem ofertar assim, do endro, do hortelã, do coentro, vocês podem ofertar tudo que vocês quiserem. Só que vocês não podem omitir o principal, que é a justiça de Deus. Qual que é a justiça de Deus? É Cristo. É a salvação. É a verdade de Deus, Jesus Cristo. Você não pode omitir o principal. Primeiramente o principal. Agora, vocês querem fazer pela fé? Vocês querem ofertar? Vocês querem dizimar? Pode fazer, não é pecado. Mas também não é pecado não fazer. Eu até digo assim que às vezes você, Igreja de Cristo, nós ofertamos, nós damos oferta, nós até dizimamos. Lá como está lá em Mateus 23, 23. Mas nós não fazemos isso para barganhar com Deus, para repreender o devorador. Não, nós não fazemos isso para ser salvo. Não, nós fazemos isso porque nós somos salvos. E essa prática, ela começa, sabe para quem? Para a casa de Deus. A oferta, o dízimo, tudo que se fizer, como está lá em Mateus 23, Jesus diz, faça sem omitir as principal, que é a justiça de Deus. Ele disse faça, e nós fazemos porque nós somos salvos. Nós fazemos isso não para ser salvos, entendeu? É uma diferença gritante de que você vai lá, tem que fazer por obrigação. E como está lá em 2 Coríntios capítulo 11, e diz assim, que cada um contribua não por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, há esses dogmas, esses ensinos dentro das igrejas, dentro dos templos, que eles manipulam as pessoas.
Ah, se você não der o dízimo, você é ladrão. Como disse lá o missionário o R.R. Soares disse que se você não dá dízimo, você é ladrão. Então, se você é ladrão, você não vai para o céu. Mas a Bíblia diz que cada um contribua não por necessidade, pois Deus ama quem dá com alegria. O que adianta você dar um dízimo ou uma oferta por obrigação, por barganha? Não adianta nada. Aí entra aquele texto e contexto também, que daí eles dizem que você, quando faz isso, não dizima, não oferta e não está na igreja, você não tem a cobertura espiritual. E que você tem que ter a cobertura espiritual para ser salvo. Isso é uma falácia, isso é um engano. Por que eu digo para você que é um engano? Eu já mostrei sobre o templo, o qual Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. E assim aconteceu. No conceito, na verdade, a igreja de Cristo foi constituída espiritualmente. Você passou a ser o templo do Espírito Santo. Deus mora em você. Mas eles distorcem isso para levar ao engano. E aí eles dizem, não, você tem que ter uma cobertura espiritual, senão não vai dar certo para você. Qual que é a cobertura espiritual que eles ensinam, essa heresia? Ah, você tem que estar debaixo da oração de um pastor, debaixo da oração da igreja que se congrega. Então eles contradizem lá Efésios 6. Efésios 6 diz que nós devemos se revestir da armadura de Deus. Revestimento de Deus, não dos homens. Está entendendo? Então, eles usam essa falácia que você tem que estar na igreja, que você tem que estar no meio dos irmãos. Olha, irmãos, a Bíblia diz, sem santificação ninguém virá a Deus. Tem que ter comunhão entre a irmandade. Isso é doutrina, isso é ensino do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tende a paz, a comunhão com todos, temos que ter isso. Não importa qual placa, religião que seja, denominação, enfim, essas ideias mirabolantes que eles criam, nomes fantasiosos. Porque se você voltar e refletir, como eu tenho uma mensagem que eu falo sobre eunuco. Eunuco recebeu a mensagem do Senhor em intermédio de Filipe, recebeu todo o ensino e a doutrina, ele pediu-se para se batizar, foi, batizou. Qual a orientação ali então do evangelista, do pregador Filipe? Ali nós não vemos nenhuma orientação do que ele deveria fazer. Então agora, como você veio aqui e se batizou nas águas, abra aqui um ministério. O batismo salva. As águas do salvamento. Não tem nada fantasioso ali. A palavra diz que então Filipe é tomado por Deus, arrebatado, levado em outra província para continuar pregando o reino dos céus, ganhando almas. O eunuco volta à carruagem, prossegue a sua viagem, feliz, alegre, de agora ter sido batizado e salvo, mediante a escritura e na obediência. Então, irmãos, veja que ali, ele então estaria, como se diz, ferrado, perdido. Por quê? Porque Filipe não falou para ele ir atrás de uma unção especial, de uma cobertura especial, senão ele ia se perder. Não foi ensinado isso para ele, não foi falado isso para ele. Mas a Bíblia diz que ele saiu alegre e regozijando de alegria do Espírito Santo de ter recebido aquela palavra, sendo salvo, batizado, e ele tem a cobertura de quem agora? Do Senhor Jesus Cristo, da sua palavra, a palavra de Deus. Jesus entrega a mensagem para nós em Marcos 16, o que nós devíamos ser batizado, aceitar o convite, ser batizado e ser fiel até a morte. É isso que ele ensina, ser fiel até a morte à sua mensagem, à sua palavra, e nos mostrando todo o caminhar e procedência que iria acontecer, que irá acontecer àqueles que aceitam o caminho, que aceitam a verdade, que aceitam a vida, que é Jesus. Então, dentro dessa história aí mirabolante que eles criam aí, que você tem que estar sob a cobertura espiritual, embaixo de oração,
de pastores ou de uma igreja para ser salvo, isso é mentira. Que você vai cair, vai se arrebentar, não. Tanto que contradiz que lá em Jeremias diz que nós não devemos confiar na falácia dos homens. Maldito do homem que confia no homem e faz de si seu braço forte. Entendeu? Então nós confiamos no Senhor Jesus. A palavra do Senhor está em nós. O reino do Senhor está em nós. Ele habita em nós. Nós somos o templo dele. Entendeu, meu irmão? Então não se deixe enganar com essa falácia que você tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual. A Bíblia, a palavra de Deus ensina que nós, como cristãos que somos, devemos sim orar um pelos outros. Nós devemos orar. Orar por aquele irmão que nós conhecemos, pelo nosso vizinho, pelo nosso filho, pelo nosso cônjuge. Nós devemos orar uns pelos outros. Orar pela noiva de Cristo, pela igreja de Cristo. Orar por aqueles irmãos que você conhece e aqueles que você não conhece. Orai uns pelos outros. Levantai as mãos e orai. Não é assim que diz a Escritura? Levantai as vossas mãos santas e orai. Mãos santas, com as mãos separadas, para abençoar. Então é isso, meus queridos e amados. Na verdade, a cobertura espiritual está lá em Efésios capítulo 6. Leia todo o capítulo 6 e vocês vão ver qual que é a cobertura espiritual na sua vida. Ok? É claro que a comunhão entre os irmãos devemos ter sim, e é claro, isso é mandamento do Senhor. Se nós não temos isso, não temos conversão, não temos mudança de vida, não temos metanoia na nossa vida. Mas se nós temos, então nós fazemos tudo conforme está nas Escrituras. Eu até digo e falo que, na verdade, as Escrituras é a bússola que ensina o cristão como andar, como proceder em tudo. A Escritura tem resposta para tudo, no sentido que foi revelado para nós. Para tudo que. Agora, tem coisas ocultas que pertencem a Deus. Às vezes falamos no tudo no sentido humano, no sentido que Deus revelou para nós como andar, como proceder, como é a salvação. Há coisas que nós não compreendemos mesmo, são coisas encobertas que pertencem a Deus. Acho que Deuteronômio 29 que fala: as coisas reveladas são para nós e nossos filhos, para sermos salvos. As ocultas pertencem a Deus. Não queira achar pelo em ovos. Se você achar pelo em ovo, está estragado. Não presta. Não é o que Deus criou, tá bom? Então fique na paz do Senhor Jesus, que o Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Cristo, vos abençoe, tá bom? Essa é a mensagem que eu deixo para reflexão da sua vida, da sua alma perante Deus. Leia as Escrituras, busque nas Escrituras, peça a sabedoria do céu, que Deus agrada em dar a todos quanto o buscam. Amém? Paz e graça e a paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Sorriso de gatinha do vô, amor da minha vida. Ah, cachorro, tá na mesa. Não, amor, mas meu Deus. É papá agora. Não, não. Papá, da vó.